essa honra. Fala conosco, meu Pai, conforme a tua vontade. E é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça e apareça. Decanta a chúvia. Em nome do Senhor, pois a tua palavra, meu Pai, tem poder de curar, tem poder de transformar, tem poder de salvar. Decanta a chúvia. Em nome do Senhor Jesus, adentra, meu Pai, a cada coração que está aqui, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. E possa sentar glorificando ao Senhor. Eu quero dizer à igreja que você tem liberdade de glorificar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, essa é uma palavra bastante conhecida, né? Mas eu creio que o Senhor tem algo para nos entregar através dessa palavra. O texto de 1 Samuel vai relatar a história de um homem, a história de uma família que tinha duas esposas. Enquanto uma gerava, a outra ela não gerava. Enquanto uma já tinha bênçãos, a outra esperava pela tua bênção. Enquanto uma já estava satisfeita com tudo que o Senhor tinha entregado, a outra ela orava direto, colocando algo diante do Senhor. Só que eu já começo a entender, igreja, que o tempo a qual o Senhor ele entrega o meu e o teu milagre não é no meu tempo, não é no teu tempo, mas é no tempo e na obra dele. Nós vamos ver no contexto dessa história que a família era de costume todo ano subir a Siló para aquele missionária para oferecer sacrifício, para oferecer adoração, para oferecer culto diante do Senhor. Todo ano se repetia a mesma história. Que história missionária! Todo ano aquela família saía da sua cidade para ir a Siló, para oferecer sacrifício, para oferecer adoração, para oferecer algo diante do Senhor. Só que dentro dessa família tinha alguém que não podia gerar, tinha alguém que carregava um sonho, tinha alguém que queria algo da parte do Senhor, tinha alguém que colocava em tuas orações algo que queria alcançar da parte do Senhor. Só que o mesmo texto vai nos esclarecer que foi o próprio Deus que tirou o que? Que deixou a Ana sem gerar. Foi o próprio Deus que permitiu Ana ficar estéril. Mas missionária, que Deus é esse que vê o sonho de um crente, vê a vontade, o desejo de um coração de um crente e não permite o crente gerar o sonho. Eu quero te dizer hoje, igreja, que o trabalhar de Deus não é o teu trabalhar, que a vontade de Deus não é a tua vontade. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes o Senhor permite algo acontecer na minha e na tua história, que às vezes nós não entendemos, que às vezes quem está lá fora não entende. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor tem um preparo na vida do crente. O Senhor tem um preparo na vida do crente. Ah, missionária, como assim? É tanta prova, é tanta luta, é tanto deserto. Ei, irmão, eu quero te dizer, deserto não mata crente. Deserto não mata crente, mas prepara o crente. Mas prepara a vida do crente. Que às vezes tu não entende o cenário hoje,
Nós precisamos entender que o Senhor é Pai antes de tudo. O Senhor é Pai. E o Pai, Ele nunca quer algo ruim para o Filho. Mas Ele prepara. Ele prepara primeiro. É preciso ter um preparo. Porque você é instrumento. Você é instrumento. Você é instrumento. E quem é instrumento do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Não é mais como criança, mas precisa ser adulto espiritualmente. E um momento difícil de aflição, e um momento de luta é para que tu cresça, madureça espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Porque se o Senhor entregar de qualquer jeito, talvez nós não fica na presença. Tanta gente que entra nas igrejas e começa a pedir algo diante do Senhor, quando o Senhor entrega, não fica muito tempo e sai. Só espera receber a bênção e sai. Só que nós precisamos entender que nós adora não é pelo que Ele nos dá. Nós adora não é porque nós temos, mas nós adora por a presença. É pela presença que nós adoramos. É quando não tem nada no cenário. É quando a dificuldade bate na porta. É quando a luta ela vem bater na tua porta. É quando tu abre o armário e não tem nada. É quando o celeiro está vazio. É quando a dificuldade bate. Mas mesmo assim tu está adorando, tu está glorificando. Sabe por que tu está glorificando? Porque tu não adora pelaquilo que Ele te dá, mas tu adora pelaquilo que Ele é. É pelaquilo que Ele é. É pelaquilo que Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todo ano era a mesma coisa. Não é fácil. Gerar um milagre não é fácil. Gerar um milagre causa dor. Gerar um milagre causa muita dor. Porque você esperar. E o tempo de espera, tem muitos crentes que não estão aguentando. Tem muitos crentes que não querem esperar o tempo de Deus. E às vezes quer fazer um jeitinho brasileiro. Às vezes quer fazer um jeitinho para poder chegar logo. Mas eu quero te dizer, espere o tempo do Senhor. Porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Nós precisamos entender isso. Nós vamos ver a Ana. Todo ano, Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero gerar. Mas a sua pior dificuldade era dentro de casa. Era dentro da família. Era enquanto ela não gerava, alguém estava apontando o dedo para ela e dizendo para ela, tu não gera e eu já gerei. Era alguém dizendo para ela, eu tenho e tu não tem. Era alguém dizendo para ela, Deus me abençoou e não te abençoou. Tu está servindo, tu está adorando, tu está vindo para o culto, tu está vindo para cultuar o Senhor, mas continua do mesmo jeito. Porque tem gente que não entende. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem gente que faz questão de humilhar o outro, porque às vezes ele tem e a pessoa não tem. Nós estamos vivendo em época que as pessoas, não sei se vocês já perceberam, uma geração que a mensagem do Senhor, eles têm querido mudar a mensagem do Senhor. Estão pregando uma mensagem de alta ajuda. É uma mensagem dizendo que tu pode, que tu é. Mas a mensagem verdadeira que o Senhor nos entregou para pregar é sobre arrependimento. Não tem se pregado mais essa mensagem. Nós não podemos mudar aquilo que é determinado pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por que não tem muita conversão? Por que tem muita gente que entra e sai e continua do mesmo jeito? Glória a Não Deus. tem novo nascimento. Eita glória. Aleluia. É por causa desse tipo de mensagem. Amém, Jesus. Mas tudo aquilo que é determinado no céu só acontece quando Deus determina.
chegar lá primeiro. O milagre de Ana já estava determinado. Só que o Senhor precisava trabalhar primeiro nela. Existe um trabalhar de Deus na nossa vida primeiro. E às vezes nós não conseguimos entender. Às vezes nós caímos em pranto, nós choramos, nós fazemos como criança birra no chão. Falando, Senhor, eu quero hoje, eu quero hoje. Mas o Senhor nessa noite está te falando, está te dizendo, sabe o que, igreja? Que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Já está determinado. Glória a Deus. Aleluia. Ainda continua de pé. A promessa ainda não morreu, continua de pé. Continua de pé. Glória a Deus. Senhor seja louvado, Jesus. Amém. Glória a O Deus. Senhor ele já sabe. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Marcada de entregar na vida de Glória a Deus. Aleluia, Ana, vai Jesus. adorar. Ana, vai adorar. Ana, vai cultuar. Ai, Senhor, mas já estou cultuando, já está adorando, mas nada acontece. Ah, mas tu tem que saber cultuar. Eita, glória. Ficar diferente no Senhor. Oh, glória. Aleluia. Todo ano. Eita, Deus Outra maravilhoso. vocação. Amém. Casa era alguém sorrindo na sua cara. É Porque verdade, quantos de Jesus. crentes que tem dentro da igreja, que em vez de estender as mãos, faz é colocar o crente para fora. Glória a Deus. Aleluia. De vez de ajudar. Irmãos, eu fiquei tão triste uns tempos atrás. Como eu prego muito aqui no Canedo. E aí um dia, eu sempre tenho um cliente meu, que ele é Uber, quando eu chamo o Uber, aparece ele. Eu digo, meu Deus, não pode. Toda vez que eu estou nas igrejas, chamo ele, aparece. E aí um dia ele me fez uma pergunta. Falou assim, missionário, eu te vejo em toda a igreja. Como é que você congrega? Eu digo, não, eu congrego lá no praia, mas é porque eu saio muito, né, nas igrejas para pregar. E aí ele me fez uma pergunta. E ele falou assim, seu esposo. Eu disse assim, meu esposo ainda não é evangélico, mas eu creio na promessa. Eu creio na promessa. Porque aquele que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque o Senhor falou assim, minha filha, faz a minha obra, porque enquanto tu faz a obra, eu cuido da tua casa. Minha filha, faz a minha obra, porque enquanto tu está me adorando, tu está me exaltando, eu estou cuidando do teu esposo. Eu estou cuidando da tua casa. E eu me apeguei na promessa. Eu me dediquei de alma, corpo e espírito na obra do
E ela olhava para a pessoa, eu me apego na promessa. Eu me apego na promessa, eu não desisto da promessa. Eu não desisto da promessa, porque é o Deus que me prometeu que a minha filha ia ser uma missionária que ia levar a palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Mas o ser humano, ele tem o costume, sabe o quê? De olhar e ver pela aparência e já determinar e decretar a derrota. Mas Deus não. O nosso olhar é limitado. Eu costumo dizer isso. O olhar do ser humano é limitado. Ele vê um usuário de droga, ele vê uma prostituta e já decreta a derrota. Diz, acabou a história. Mas Deus não, ele está olhando o usuário de droga, uma prostituta, está dizendo, lá na frente vai ser um preletor da minha palavra. Vai ser uma missionária da minha casa. Porque o olhar de Deus é sobrenatural. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê, ele pega aquele que ninguém dá nada. Ele pega lá do lamaçal do pecado e ele coloca no meio de princesa e príncipe para pregar a palavra. Esse é o nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí eu falei para esse rapaz, eu falei, eu desobedeci a Deus. Eu saí dos seus caminhos. E aí o que aconteceu? Eu achei o meu esposo lá no mundo. Uma pessoa que nunca conheceu a Deus. Uma pessoa que veio de uma família completamente diferente da minha. Eu voltei a pedir perdão. Depois de quase 20 anos eu voltei para a presença. O Senhor me perdoou porque Ele é um Deus misericordioso. Ele tinha algo na minha vida. Mas a consequência do pecado, ela vai continuar. A consequência do pecado ninguém escapa. Lembra de Davi? Davi, quando ele adulterou, ele pediu perdão. Ele falou, Senhor, eu prefiro perder tudo menos a tua presença. Mas a espada do Senhor é sobre a sua casa. A espada do Senhor, mesmo o Senhor perdoando, a consequência do pecado veio sobre a sua casa. E aquele homem ficou sem resposta. Tem muitas meninas assim no mundo. E depois ele veio falar, eu sou pastor. Eu falei, a paz do Senhor, pastor, e Deus abençoe. Porque tem muita menina que em vez dela te ajudar, em vez dela falar assim, vamos irmã, vamos fazer uma campanha contigo. Irmã, eu vou orar em teu favor. Eu vou orar para que o Senhor, Ele tenha misericórdia da tua causa. Mas não, ela ficava debochando porque ela tinha, a outra não tinha. E a palavra do Senhor vai dizer que todo ano era a mesma coisa. Todo ano era a mesma coisa. Todo ano era o mesmo pedido de oração. Mas chegou um ano que foi diferente na história de Ana. Chegou um ano que Ana, ela chegou diferente perante ao Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a chegar diferente diante da face do Senhor. Ana, ela chegou com o coração tão quebrantado que Ana não saía som da sua boca, mas ela somente chorava e mexia os lábios. O choro dela veio da alma. É aquele choro diante do Senhor que você rasga a sua alma. O Senhor está falando nessa noite, eu quero pessoas que mergulhem no profundo. Temos que parar de ficar buscando o Senhor só no raso. É buscando o Senhor na superfície. É buscando o Senhor só rapidinho, acabou. Não, o Senhor está falando, mergulha no profundo. Porque quando nós mergulhamos no profundo, algo sobrenatural acontece. Algo sobrenatural não é algo sobre a terra, é algo sobre o céu que eu estou falando hoje. O milagre foi gerado. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, A palavra Jesus. do Senhor vai dizer que Eli estava ali olhando ela sentada na cadeira. Amém, Jesus. Porque Glória a tem gente que não Deus. entende a tua adoração. Tem gente que não entende a tua adoração. Glória a Deus. Quantas pessoas criticam? Porque a irmã da glória é Deus demais. Glória a Porque a Deus. irmã grita demais.
minhas Glória a irmãs. Deus, Toda vez que aleluia. alguém vem falar isso pra mim, eu falei, irmão, você sabe da onde Jesus foi pra me tirar? Tu sabe aonde Jesus precisou ir pra me tirar? Eu sou desesperada mesmo por esse Jesus. Eu grito mesmo. Glória a Deus, aleluia. Eu entro no manto mesmo. Porque eu sei da onde Jesus me arrancou. Glória a Deus, aleluia. Hoje Jesus me levantou para pregar para as mesmas pessoas, nos mesmos lugares aonde eu já fui um dia. É pessoas usuárias de droga. Hoje eu faço esse trabalho junto com o meu pastor porque Deus faz isso. Ele te leva, Ele te arranca desse lugar para tu ter testemunho para contar. Porque só quem pode contar é quem já passou por lá. Hoje mesmo à tarde eu estava numa clínica de reabilitação, lá ajudando as irmãs no culto. Como é bom. Como é bom ver aquelas irmãs ali glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Então ali se erguer ali diante da presença do Senhor. Ana gerou seu milagre através da dor, através das lágrimas, através de abrir o teu coração por completo diante do Senhor. Amém, Jesus. Ela Glória entendeu a que a Deus. adoração não é somente pedir, mas é entregar. Glória É a entregar. É entregar. E quando de nós tem somente pedido, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, porque eu estou precisando. E a tua adoração, e a tua entrega diante do Senhor, é necessário que haja uma entrega de corpo e alma e coração. É necessário que haja uma entrega por completo. Porque somente quando a gente tem aquela entrega é que nosso milagre é gerado. A palavra do Senhor vai dizer que Ana, ela fez um voto. Ela falou, Senhor, se tu me der um menino, eu vou te entregar. Eu vou te entregar. O culto não é somente pedir, mas é entregar também. É entregar também diante do Senhor. Amém, Eu não sei o que foi que tu trouxe para entregar hoje. Glória a Deus, aleluia. A missionária, eu não tenho nada além de um coração quebrantado. Entrega o teu coração. Missionária, eu não tenho nada além de uma dor no meu coração. Entrega, irmã. Ai, é um parente meu que eu estou orando. Entrega diante do altar. Faz igual Ana, entrega diante do altar. Entrega o melhor que tu tem. Porque foi o primeiro filho dela, Senhor, se tu me deu, eu te entrego. Entrega o melhor dessa noite, decantará e assunta. Entrega o que tu tem de melhor, porque quando tu entregar a melhor adoração, o melhor louvor, o teu milagre vai ser gerado. O teu milagre vai ser gerado, porque a última palavra vem do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Amasso decantará. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Deus querido, Deus amado, Senhor. É maravilhoso o trabalhar do Senhor. É maravilhoso. E nós precisamos entender que o culto não é só estar dentro da igreja. O culto não é só vir para a igreja. Nós precisamos sim cultuar em unidade com os irmãos. Mas é necessário também nós ter um altar levantado dentro da nossa casa. Porque tem muito crente que cultua somente quando está na igreja. E quando está em casa não cultua mais o Senhor. Nosso culto é diário. É toda hora, irmãos. Nós precisamos cultuar o Senhor é todo minuto. Viver em constante oração. Porque o nosso Deus está voltando. Jesus está às portas. Ele está às portas e muitos vai ser a surpresa. Porque tem muita gente que ainda não se entregou por completo ao Senhor. Está achando que somente vir esquentar o banco. Está achando que já acabou, não é assim. Jesus está às portas. O arrebatamento vai acontecer. E nós precisamos estar por completo.